Bom dia, oitavo ano. Sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós vamos falar sobre a primeira Constituição do Brasil. Dá uma olhadinha aí na tela. Brasil, primeira Constituição. E aí vamos pensar aí tudo que ocorreu ao redor dessa primeira Constituição. Hoje, para me acompanhar nesta aula, tenho aqui um professor, meu colega de trabalho, professor Alcides Guerreiro. Bom dia, pro. Oi, Janas, você tá bem? Eu tô bem, querido. Muito bem, carinhos e carinhas do oitavo ano, professores, sejam todos bem-vindos. E me parece que, além de mim, temos também um convidado mais do que especial, lá da cidade de Rancharia, não é isso, Janas? Sim, pode chamá-la então. Chama o nosso convidado, pro. É o Cláudio de Rancharia, é isso? Cláudio, Cláudio bom dia. no link, bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia Centro de Mídias, bom dia a toda a rede pública do Estado de São Paulo, bom dia à Diretoria Regional de Ensino, a toda a cidade de Rancharia, especialmente para a minha querida escola Dr. Benedito Martins Barbosa. Estarei com vocês hoje aqui fazendo o acompanhamento dessa aula de História dos oitavos anos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Cláudio, sempre parceiro aqui nosso do Centro de Mídias, professor bastante protagonista, que sempre nos ajuda muito. E às vezes ele não está ajudando apenas a participar aqui da aula, participando da aula, mas muitas vezes ele me manda ideias, ele me manda sugestões, como vários professores. E aí, bom dia a todos os professores que estão aqui no chat, sejam bem-vindos, colegas de trabalho, todos vocês, alunos queridos, e eu vou trazer para vocês a habilidade para a gente poder começar a nossa aula. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, olha, hoje o que nós vamos fazer aqui, né, acerca da primeira Constituição? A gente vai identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial no Brasil. Então, nós estamos neste contexto aí do Brasil, onde nós temos um poder centralizador e vários movimentos que estão contestando este poder centralizador. Vocês se lembram das últimas aulas, né? Dom Pedro I ele vai proclamar a independência. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá, então em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I ele vai proclamar a independência do Brasil. Só que o Brasil, ele continua uma monarquia entre repúblicas. Então, ele vai proclamar a independência, mas não muda a nossa situação. Continuamos ainda uma monarquia entre repúblicas. O restante da América Latina está se configurando em repúblicas e o Brasil continua uma monarquia. Isto vai gerar uma série de movimentos contrários ao Dom Pedro I. E aí, aproveitando esse gancho, né, pro Alcides, 7 de setembro, né? Próxima semana. Pois é, 7 de setembro. Eu queria agradecer o convite que você me fez aqui para dar um toque. Eu gostaria de relacionar o grito do 7 de setembro, que tem tudo a ver aí do ponto de vista celebratório com a proclamação da nossa independência, embora os professores de história saibam que independência a gente não ganha no grito. Há todo um processo por trás disso. Mas pegando a pauta, pegando o gancho aqui da professora, relacionar essa ideia de independência e de liberdade e trazê-la para a nossa Constituição atual, a Constituição Cidadã de 1988. Nós temos uma das constituições mais evoluídas, mais sociais e que nos garante liberdades individuais de forma plena. Então, lutar hoje pela liberdade do nosso país é lutar pela defesa da nossa Constituição, porque sem ela, nós não teríamos as garantias constitucionais e sociais que bravamente foram conquistadas ao longo dos anos. Então, o meu toque aqui para todos é feliz feriado que virá aí na próxima terça e, mais uma vez, liberdade, a gente sabe como se ganha e a gente também sabe como se perde. Então, portanto, a gente tem que a cada dia renovar a nossa luta para mantê-la. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço as palavras. Então, eu gostaria que o professor Cláudio também, né, se referisse ao 7 de setembro. Os professores no chat aqui também podem trazer as suas contribuições. Vamos lá, o professor Alcides foi perfeito nas suas colocações, né?
referente principalmente à valorização da Constituição brasileira, tá? O que nós temos que ter a devida consciência é que lei alguma, governante algum, pode ficar acima da nossa Carta Magna, ok? Então, eu acho que fundamental todos nós vivenciarmos essa questão da Constituição como o nosso documento norteador, tá? Como cidadãos e como realmente como representantes do povo brasileiro, ok? Obrigada, professor Cláudio. E aí, para representar os professores que estão no chat, eu vou ler aqui uma contribuição de uma professora, que é a Pro Rosana Rosa. Ela disse assim, ó, isso, fazer valer o que está escrito, pôr em prática. E o Pro Paulo, ele trouxe uma contribuição da Rafaela, da Escola Máscara do Rio Claro, data de comemorarmos um país soberano e independente. Muito bem. Muito obrigada pelas contribuições. E agora vamos voltar aqui, então, no nosso momento histórico. Eu vou colocar na tela o texto que eu estou utilizando de apoio, que está no caderno do aluno, está na página 137, volume 3, está bem? Então, que fala aí sobre a primeira Constituição. Nós não vamos fazer a leitura, mas vamos conversar aqui um pouco, então, sobre esse tema. Então, vamos lá, oitavano, olha só. Volta aqui para a Pro. Nós tivemos, então, em 7 de setembro, a proclamação da independência do Brasil, né? Dom Pedro I, ele vai fazer a proclamação. Sabemos que a nossa independência, ela foi uma negociação, né? Dom Pedro, ele paga aí 2 milhões de libras a Portugal para, de fato, nós sermos considerados independentes. Para que o nosso país se tornasse independente, só o grito bastou? Bastava um grito, estávamos todos independentes? De maneira nenhuma. Para que o país se tornasse realmente soberano e independente, nós precisamos de reconhecimento. Então, Dom Pedro I foi atrás de reconhecimento interno. Qual foi o primeiro reconhecimento interno? É quando ele vence as guerras de independência aí contra a Bahia, Pará e Cisplatina. Esse foi o reconhecimento interno. Reconhecimento externo também foi necessário, né? Porque os outros países, as outras nações, precisavam reconhecer que o Brasil estava também independente. E aí, o primeiro país que reconhece a nossa independência foi os Estados Unidos. Eles foram o primeiro. E na última aula nós falamos do porquê um pouco, né? A gente já discorreu acerca destes motivos, do que motivou os Estados Unidos a declarar, assim, a reconhecer o Brasil como um país independente. Nós já falamos sobre isso na última aula. E aí tem o Portugal, né? Com pagamento de 2 milhões de libras. E, por último, a Inglaterra, quando eles conseguem também algumas melhorias para eles no Tratado do Comércio. Então, nós já temos o reconhecimento da nossa independência. E aí? Na última aula eu perguntei assim, estudantes, né? Você se torna um príncipe. Você é estudante do 8º ano, é o novo príncipe, agora é o novo imperador do Brasil. Qual é a primeira atitude que você vai tomar para que seu país se torne soberano? Aí vocês me responderam assim, lá na última aula. Esse país precisa de uma Constituição. E é isso que Dom Pedro I fez, ele foi atrás de uma Constituição. Agora eu vou contar para vocês assim, os pormenores dessa Constituição, né? Ele vai juntar, então, uma série de deputados de províncias, de representantes ali de províncias do Brasil e juntam eles para juntos ali decidirem os novos rumos do Brasil. Então, dá uma olhadinha na tela, pessoal. Olha lá. Então, em 2 de novembro de 1823, ao meio-dia e 45, a tropa imperial cerca todo o edifício da Assembleia e são colocadas peças de artilharia nas entradas das ruas adjacentes. Nós temos a dissolução da Assembleia Geral. Mas como assim, Pro? Dom Pedro I, então, ele pede uma reunião para que seja feita uma Constituição. E aí, quando essa reunião acontece, ele vai dissolver a Assembleia Geral. Por que ele dissolveu a Assembleia Geral? A gente vai ver assim, quer ver? Olha só. Isso tudo que eu vou explicar aqui está lá naquele texto do caderno do aluno, está bem? Só estou exemplificando. Então, ele convoca essa Assembleia para juntos decidirem o rumo do Brasil, né? Qual a nova Constituição do Brasil. Só que aquelas pessoas que estavam na Assembleia, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui o retrato da Assembleia Constituinte. Aqui, muito bem. Então, nós temos aqui o prédio da Assembleia Constituinte lá no Rio de Janeiro. Essa é uma imagem Creative Commons.
E aí, dentro deste prédio, dentro aqui da Assembleia, estavam alguns deputados, alguns representantes de províncias, né, pessoas da elite, decidindo a nova Constituição. Só que o que chegou lá para o Dom Pedro? Aí eu vou pedir para voltar aqui rapidinho em mim. O que voltou lá? O que chegou para Dom Pedro? Uma Constituição onde eles decidiram reduzir o poder do monarca. Sim, eles reduzem o poder do monarca. Então, o poder moderador, né, que é aquele poder de decisão que o monarca tinha, foi reduzido. Gente, quando Dom Pedro I ficou sabendo que essa Constituição reduzia o poder moderador, dava aos alguns deputados o direito de ser eleitos e alguns senadores cargo vitalício, Dom Pedro I ficou muito pistola, Dom Pedro I ficou bem pistola. Que negócio é esse? Dar a outra pessoa o poder vitalício e tirar da minha figura o poder moderador? Pois é, Janas. O Dom Pedro I, ele vivia um dilema que era típico do começo do século XIX. A gente não pode esquecer que há décadas atrás, a Revolução Francesa comprometeu bastante o sistema absolutista, ao qual os reis tinham o poder soberano. E aí, quando Dom Pedro chega ao poder, é coroado, há um dilema muito claro, né? Porque ele tem uma estampa liberal. Quando a gente olha as biografias do Dom Pedro I, a gente percebe que ele quer, de alguma forma, encampar, ele quer assumir uma postura mais liberal em relação a outras forças políticas do Brasil, só que, como todo bom romântico, a gente não pode esquecer que o Brasil nasceu no auge do período romântico, o Dom Pedro I não aceita ter o poder diminuído, e aí ele vive esse dilema. Ele quer ter uma postura liberal, porque nós acabamos de sair da Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo não quer ser um governante de vitrine, né? E aí, na hora que ele tem que descer do muro, ele acaba descendo do muro com uma mão forte, fazendo valer a autoridade real. E o Brasil já inicia, então, a sua fase independente numa profunda crise política, porque as elites vão acabar rompendo com ele, porque elas esperavam do Dom Pedro uma prática muito mais liberal no convívio do poder. Exato. E nós vamos ver que realmente ele não tem essa prática liberal e ele vai primar muito pelo poder moderador, ele se torna bastante centralizador. E aí o que acontece, o que vai acontecer neste momento aqui, pessoal? Olha só, Itavana, então olha só. Todas as pessoas importantes das províncias estão nesse prédio decidindo uma nova Constituição, só que essa Constituição ela vai diminuir o poder de Dom Pedro I. O que vai acontecer? Ao meio-dia 45, Dom Pedro I, ele vai pedir que seja cercado este prédio. Então, dá uma olhada no que acontece. Ele manda peças de artilharia cercar aqui, ó, o prédio da Assembleia, onde eles estavam decidindo uma nova Constituição. E é todo cercado. Esse episódio, ele ficou conhecido como Noite da Agonia. Volta na tela para mim, por gentileza. Dá uma olhadinha. Então, nós temos aqui um evento que é a dissolução da Assembleia Geral. Este evento vai causar uma série de consequências no Brasil. Nós teremos reações a essa dissolução da Assembleia Geral. E esse episódio que eu mencionei aqui para vocês, né, onde ele cerca o prédio, é conhecido como Noite da Agonia. Então, imaginem vocês a grande agonia. Estar dentro deste prédio ali, né? E era uma elite que estava ali. E aí nós temos algumas reações a esse poder centralizador de Dom Pedro I. Ele vai fazer uma nova Constituição, e essa nova Constituição, ele vai colocar a sua figura como a mais importante. Então, a primeira Constituição, ela não vai ser outorgada, ela não vai acontecer. Então, nós teremos aí um segundo texto de Constituição. E aí, eu vou colocar na tela, dá uma olhadinha. No ano de 1824, né, mais especificamente no dia 25 de março, Dom Pedro, então, ele outorga a primeira Constituição.
E essa primeira Constituição, ela tem um caráter bem centralizador, ó. Eu vou deixar essa pergunta, eu vou passar depois para vocês. E vamos lá. A primeira Constituição do Brasil, essa que foi outorgada, essa que foi aceita, né, pelo Dom Pedro I, que foi redigida por ele vai, então, instaurar aí um outro poder, que é um poder moderador. Eu já vou explicar isso para vocês. Eleições censitárias, né, com ênfase na renda anual de cada eleitor, então precisa ter uma renda para participar ali das eleições. Mulheres não têm direito ao voto e o catolicismo é adotado como religião oficial do Estado. Aí como que fica a nossa configuração aqui dos poderes, né? Nós teremos no Brasil, com a Constituição outorgada por Dom Pedro I, um poder executivo, um poder legislativo, que vocês já sabem que faz as leis, né? Teremos um poder judiciário e o poder moderador, sendo este mais importante que todos os outros. Essa é a Constituição outorgada por Dom Pedro I. E aí, pessoal, teremos muitas consequências, né? Mas antes de falar das consequências, eu vou deixar uma perguntinha no chat, dá uma olhadinha. Olha lá, na atual Constituição Federal Brasileira, na de hoje, quem pode participar das eleições? E o que significa a extensão de direito ao voto para um número maior de participantes? E como elas são realizadas? Vou deixar 1 minuto. Essa também é uma atividade que está no caderno do aluno, na página 138. Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chains, se va puerta a puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Na, 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 tú eres Janas, eu estou aqui com a participação do professor Mário. Ele vem aqui responder algo que muitos professores e muitos colegas concluem, né? Que a gente teve aqui um grande processo de inclusão quando a gente compara com a nossa atual Constituição. Tanto que ele fala que maiores de 18 anos é obrigatório e menor de 16 anos é facultativo. É com você, Janaína Jardim. Muito obrigada, professora Alcides, realmente perfeita resposta. E aí, eu vou deixar essa questão para que vocês conversem um pouco mais na escola. Olha só, pessoal, nós vamos agora para um momento de reação, porque houve uma reação quanto a essa nova Constituição. E aí eu vou colocar na tela para vocês essa imagem, dá uma olhadinha. Confederação do Equador 1824, né? Que foi um movimento de caráter revolucionário que ocorreu ali no Nordeste durante o período imperial. Então, assim, eu vou dar um resumo do que foi qual foi o contexto. Primeiro que o Nordeste, ele está com um problema econômico devido ao valor do açúcar está baixando, e na Antilha também tem uma concorrência aí da produção de açúcar, então a gente tem um problema econômico, e agora nós teremos também um problema político, porque o Dom Pedro I, ele manda para a província ali de Pernambuco um representante, né, que é o Paes Barreto, Francisco Paes Barreto. E o Francisco Paes Barreto é um dos generais que sufocaram a Revolução de 1817, a Revolução Pernambucana, que eu falei na última aula. Então, ele foi um dos generais que sufocaram. Então, o povo ali do Recife ficou extremamente, assim, eles ficaram muito bravos também, porque eles não queriam o Paes Barreto como presidente, porque o cara ele sufocou uma revolução muito importante para os pernambucanos. Então, não tinha condições, ele não era uma representação aceita pelo povo ali de Recife. O povo queria um outro representante. Eu vou mostrar para vocês o mapa, dá uma olhadinha na tela, que é a configuração, né, do território brasileiro em 1824. Então, a gente tem o Nordeste aí todo reagindo à Constituição de Dom Pedro I. A gente tem parte do Nordeste participando da Confederação do Equador. Essa confederação, então, ela é esse movimento, né, revolucionário.
republicano separatista, eles querem se separar do Brasil e um dos estopins para esse momento foi a dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I, né, em 1823. Isso não foi recebido muito bem em Pernambuco. E Pernambuco tem esse caráter revolucionário desde 1817. Na realidade, se a gente for pensar Pernambuco, desde a chegada da família real, Pernambuco já estava bastante descontente com algumas regras aí impostas, né, impostos que foram trazidos devido à chegada da família real. E aí, eu vou pedir para o professor Cláudio, que está aqui conosco, falar um pouco sobre um dos protagonistas deste momento, que é Frei Caneca. Eu passo a palavra, Pro. Vamos lá, bom dia a todos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Frei Caneca, né? Nascido no dia 20 de agosto de 1779, com o nome de Joaquim da Silva Rabelo, né? E que mais tarde veio a ser educado dentro da igreja, né, que era o único meio de uma pessoa, naquela época, vindo de uma origem mais humilde, ter uma educação, ter acesso à educação, seria por conta da igreja, né? Então, ele se ordenou padre, né? E desde então passou a defender os ideais republicanos, tá bom? Ele tinha esses ideais muito pautado na sua afinidade com os ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, ok? Tanto é que ele foi um político, ele foi um ativista, ele até editou na cidade de Recife um jornal semanal que se chamava Tipes Pernambuco, que justamente enaltecia os valores republicanos em pleno segundo reinado, em pleno primeiro reinado, tá bom? Então, ele teve esse papel aí de conscientização da população local a respeito dos ideais republicanos, e por isso ele passou a ser perseguido, obviamente, né, pelo regime imperial, ok? Então, o Frei Caneca, ele teve essa atuação política, ele foi preso 2 vezes por conta de uma ação direta, tanto na Revolução Pernambucana, como também na Confederação do Equador, né? E, infelizmente, ele foi preso e condenado à morte, né, no ano de 1835, e ele era uma pessoa tão querida na sua região, né? A princípio, a sua pena, ele foi condenado por enforcamento. Só que nenhum carrasco quis aceitar essa missão, tá? Tamanha era a afinidade que toda a população do local tinha com o Frei Caneca, tá bom? Então, o Frei Caneca foi executado, obviamente, por tropas imperiais, né? E entrou para a história como sendo um dos mártires aí da nossa república, né? Ele sempre teve esses ideais republicanos durante o governo imperial do Brasil. E uma coisa, principalmente para quem mora aí em São Paulo, que vai saber onde fica, né, obviamente, seria a Rua Frei Caneca, na região da Paulista, paralela à Rua Augusta. Então, essa é uma das homenagens, né, que foram atribuídas a esse grande mártir, a gente pode até dizer, do processo tanto de independência do país, como da proclamação da República. Ok? Produça. Então, eu queria aqui aproveitar para parabenizar o professor Cláudio e dizer que essa lembrança de que a história é construída com os olhos do presente foi muito bacana, porque o Frei Caneca, que foi considerado, né, um subversivo, alguém fora da lei, hoje, como nós somos uma república, é homenageado. E já que a gente está terminando o tempo aqui, eu finalizo com uma lembrança que, na realidade, também é um parabéns para aqueles professores que a gente nota aqui no chat, que estão junto com os alunos para tirar dúvida, fazendo esse bate-bola e essa conexão.
É com você, Janaína Jardim. Então, muito obrigada. Eu vou deixar na tela para vocês a imagem, né, de Frei Caneca. Olha lá. Então, quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. E é lógico que houve, sim, um movimento contrário aí, uma repressão muito forte de Dom Pedro I a toda a Confederação do Equador. A gente fala disso na próxima aula. Eu já me despeço. Muito obrigada, professor Cláudio. Obrigada, professor Alcides. E avaliem a nossa aula. Tchau, tchau, galera.